começando mais um programa Projeto Futuro. Nos reunimos uma vez mais para estudarmos a doutrina dos Espíritos. Seja bem-vindo a esta grande sala de aulas. O programa Projeto Futuro é produzido pelo CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, e tem o apoio da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Tenham todos um bom dia. Mensagem de esperança. Irmãos queridos, diante dessa crise que abate sobre o nosso povo, face a essa onda de pessimismo que toma conta dos brasileiros, frente aos embates que o país atravessa, nós, os seus companheiros, trazemos a nossa mensagem de fé, de coragem e estímulo. Estamos irradiando para todas as reuniões mediúnicas que estão sendo realizadas nesse instante, de norte a sul do Brasil. Durante vários dias estaremos repetindo a nossa palavra, a fim de que o maior número possível de médium possam captá-la. Cada um desses que sintonizar nessa mesma faixa vibratória dará a sua interpretação, de acordo com o entendimento e a gradação que lhe forem peculiares. Estamos convidando todos os espíritas para se engajarem nessa campanha. Há urgente necessidade de que a fé, a esperança e o otimismo renasçam nos corações. A onda de pessimismo, de descrédito e de desalento é tão grande que mesmo aqueles que estão bem intencionados e aspirando realizar algo construtivo e útil para o país, em qualquer nível, veem-se tolhidos em seus propósitos, sufocados nos seus anseios, esbarrando em barreiras quase intransponíveis. É preciso modificar esse clima espiritual. É imperioso que o sopro renovador de confiança, de fé nos altos destinos de nossa nação, varra para longe os miasmas do desalento e do desânimo. É necessário abrir clareiras e espaços para que brilhe a luz da esperança. Somente através da esperança conseguiremos de novo arregimentar as forças de nosso povo sofrido e cansado. Estamos cientes de tudo isso e nos deixamos levar pelo desânimo, esse vírus de perigo inimaginável. O desânimo e seus companheiros, o desalento, a descrença, a incerteza, o pessimismo, andam juntos e contagiam muito sutilmente, enfraquecendo o indivíduo, os grupos, a própria comunidade. São como o cupim a corroer no silêncio as estruturas. Não raras vezes, insuflados por mente em desalinho, por inimigos do progresso, por agentes de caos, esse vírus se expande e se alastra por contágio, derrotando o ser humano antes da luta. Diante desse quadro de forças negativas, torna-se muito difícil qualquer reação. Portanto, cabe aos espíritas o dever urgente de lutar pela transformação desse estado geral. Que cada centro, cada grupo, cada reunião promova a nossa campanha. Que haja uma renovação dessa psicosfera sombria e que as pessoas realmente sofredoras e abatidas pelas provações rudes encontrem em nossas casas um clima de paz, de otimismo e de esperança. Que vocês levem a nossa palavra a toda parte. Aqueles que possam fazê-lo, transmitam-na através dos meios de comunicação. Precisamos contagiar o nosso movimento com essas forças positivas, a fim de ajudarmos efetivamente o nosso país a crescer e caminhar no rumo do progresso. São essas forças que impelem o indivíduo ao trabalho, a acreditar em si mesmo, no seu próprio valor e capacidade. São essas forças que o levam a crer e lutar por um futuro melhor. Sejamos solidários, sim, com a dor do nosso próximo. Façamos por ele o que estiver ao nosso alcance. Temos o dever indeclinável de fazê-lo, sobretudo transmitindo o esclarecimento que a doutrina espírita proporciona. Mas que também a solidariedade existe em nossas fileiras, para que prossigamos no trabalho abençoado, unidos e confiantes na preparação do futuro de paz por todos almejado.
Eurípides Barçanufo. Página recebida pela médium Sueli Caldas Schubert. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Minas. Estamos iniciando mais um programa Projeto Futuro. É com muita alegria que a gente retorna a esses microfones da Rádio Minas para poder transmitir mais uma vez o programa Projeto Futuro, essa grande sala de aulas onde a gente troca ideias a respeito de doutrina espírita, a respeito dos temas que a doutrina espírita pode ajudar a esclarecer na nossa vida. Hoje nós vamos tratar do tema Obsessão e Loucura e você já pode começar a participar conosco. Os telefones são 3222-0001 e 3222-0002. Você já sabe que no final do programa você concorre ao sorteio de um livro espírita, cortesia do Clube do Livro Espírita e também da Banca do Livro Espírita Allan Kardec. Nós vamos conversar hoje sobre obsessão e loucura com a Eliana, mas antes da gente começar, nós vamos falar alguns recados que o pessoal pede para a gente transmitir. O Centro Espírita Casa Maria de Nazaré pede para avisar que a evangelização infantil terá o seu retorno no dia 8 de fevereiro, agora às 16 horas, como de costume, e também a Escola de Paz. Enquanto as crianças estão na evangelização, os pais estão na Escola de Paz. Aqueles pais que já estão acostumados já sabem o horário, retorna dia 8 de fevereiro. Aqueles que querem começar estão sabendo também. O Centro Espírita Casa Maria de Nazaré fica na rua Mestre Pedro Silva, número 31, no bairro Esplanada. O grupo da Fraternidade Espírita Irmão Camilo comunica que a partir do dia 13 de fevereiro, o palestrante José Amaral estará dirigindo uma reunião pública, sempre às 20 horas, com o tema Espiritismo e Família. E também terá início lá no Irmão Camilo, a partir da segunda-feira, dia 10 de fevereiro, às 18h30, o curso básico de Espiritismo. As pessoas interessadas também podem procurar lá o curso básico de Espiritismo, que se iniciará no dia 10 de fevereiro, a partir das 18h30. O grupo da Fraternidade Espírita Irmão Camilo fica na rua Amazonas, número 807, no bairro Cidil. E o grupo da Fraternidade Espírita Irmão Camilo também estará promovendo um bazar da Pichincha no dia 9 de fevereiro, domingo. Nesse dia vai haver o bazar da Pichincha lá no bairro Danilo Passos, na Praça Central, em frente à igreja do Danilo Passos 1. As pessoas interessadas, a partir das 8 horas da manhã, vai estar havendo o bazar da Pichincha, promovido pelo Irmão Camilo. Vai haver um curso de Esperanto. O curso de Esperanto, a língua universal, vai se iniciar no dia 1º de fevereiro, hoje, a partir... o horário não consta aqui, mas as informações podem ser obtidas pelo telefone 3214-2398. Vai ser aqui na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, número 333, na sala 804, entre a Goiás e a Minas Gerais. As inscrições podem ser feitas ainda nesse telefone, 3214-2398. Nós vamos dar início à nossa entrevista, o tema Obsessão e Loucura. Se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão de tema, pode passar para a gente através daqueles telefones que eu já te disse, 3222-0001 e 3222-0002. Nós vamos conversar com a Eliana Zica. Bom dia, Eliana. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes. Nós vamos conversar sobre a obsessão e loucura, um tema muito interessante e que toca em muitas questões que nós estamos atravessando atualmente, esses momentos difíceis de crise que o planeta todo enfrenta, e isso tudo favorece ao aparecimento dessas obsessões, de vários distúrbios, várias questões relacionadas com os problemas mentais. E a obsessão e loucura toca muito nessa área. E o que vem a ser a loucura, essa loucura que tanto se falou e se fala ainda? Bom, Eduardo, apesar dos largos avanços que foram dados no sentido de compreender, a loucura, para muitos ela ainda se apresenta como um desafio no que tange a sua origem, a gênese da doença, a sintomatologia e a conduta. O que a ciência conhece até hoje é a doença mental crônica, ou seja, é aquela doença de longa duração que apresenta como sintomas, dentre outros, as alucinações ou os delírios, que resultam de uma desorganização do pensamento,
que gera uma fala desorganizada e, em consequência disso, ele apresenta um comportamento inadequado socialmente. É uma doença que atinge o campo da memória, da emoção, da afetividade e do comportamento, que tem como causa uma lesão. Essa é a loucura conhecida hoje, pela ciência. Agora, Allan Kardec, nos seus estudos sobre obsessão, ele deixa claro que em toda expressão de loucura, que nem toda expressão de loucura significa descontrole dos órgãos responsáveis pelo equilíbrio, tanto físico quanto mental. O que quer dizer que a loucura, ela vem de duas espécies, Tem a loucura que há a lesão e a loucura sem a lesão, que é a que nós nos propomos estar falando hoje. Allan Kardec, ele explica ainda que o espírito é o herdeiro de si mesmo, dos seus atos anteriores que plasmam um destino da qual não tem como escapar. Então, diante disso, nós podemos entender que antes de existir um doente, antes de existir a doença, existe um doente. Ou seja, no caso da loucura, que tem a lesão, que apresenta a lesão, que é conhecida pela ciência, esse indivíduo, que realizou diversos atos com imperfeições morais, ele lesa esse corpo mental, ou seja, ele traz de suas existências anteriores para essa existência atual, essa lesão. Então, essa loucura, ela advém de uma pré-existência, São fatores que ele, em decorrência de suas atitudes anteriores, eles apresentam tanto no orgânico, como no mental. A loucura, que muitos chamam de loucura, que é uma espécie de obsessão por subjugação, ou seja, é a loucura que advém de uma obsessão que começa como uma simples ação dos espíritos, se agravam para uma obsessão por fascinação, que os espíritos praticamente hipnotizam, e chegam até a essas porque ela atinge tanto a mente do indivíduo, ela se agrava de tal forma que atinge tanto a mente do indivíduo como o corpo físico. Então, existe essas duas espécies de loucura, que é a forma que Bezerra de Menezes nos traz. Agora, a loucura, ela tem como causa primeira, igual você falou aí, uma predisposição orgânica, quer dizer, uma lesão, isso aí seria no físico, uma lesão cerebral, alguma coisa assim? Como eu já falei anteriormente, devido às suas atitudes anteriores, tudo que ele realizou em vidas passadas, ele tem essa predisposição a trazer essa lesão orgânica, Se ele, vou dar um exemplo para entender melhor, em outra existência realizou atos, ou vamos colocar assim, deu um tiro, na cabeça e atingiu essa área do cérebro, provavelmente ele trará como uma forma de resgatar tudo que ele fez, essa lesão, Então essa estaria na predisposição, nas existências anteriores, esse fator orgânico que ele traria. Eu gostaria de comentar que Bezerra de Menezes, ele traz essa questão de existências, porque nós somos a soma de experiências adquiridas em diferentes condições, É o que chamaremos de matrizes. Essa soma das experiências que nós vamos trazendo das diferentes vidas que tivemos. Então, é nas matrizes, que trazemos essa predisposição. Então, poderia sim, ter essa predisposição orgânica proveniente de vidas anteriores. No caso que você citou aí, por exemplo, do tiro, não seria o tiro que lesaria o cérebro perispiritual, mas a sua atitude que provocaria essa lesão, seria assim? Só o ato mesmo de pensar e praticar isso, ele pode vir a atingir, o seu corpo mental. Uma autoviolência, Isso. Agora, a loucura, como que fica a situação do espírito na loucura? Porque às vezes a gente fica pensando assim, aquele que é louco, quer dizer, o espírito está em que condições? Ele pensa livremente no plano espiritual? Ele está preso àquela situação? Como seria isso? Bom, como veríamos ele aqui, seria de forma assim, desequilibrada, vamos dizer que ele se encontra em desequilíbrio, em uma situação assim inferior, que não lhe permite muitas escolhas, Ele tem que resgatar
essas questões anteriores, então ele tem que buscar ou através de um corpo mental, assim, poderíamos dizer lesado, né? Porque não seria bem essa palavra. Ele atinge esse corpo, traz para essa vida atual, né? E nela ele apresenta danos orgânicos ou não, né? Devido a essa condição inferior dele, ele pode atrair para ele espíritos inferiores, né? Que por imperfeições ou por atos que ele cometeu contra essas pessoas, né, que foram vítimas dele do passado, atrair com seus pensamentos negativos, aquele sentimento de culpa, né? Atrair para ele essas situação. Companhias. Isso. Então, o que poderia gerar, devido a esse desequilíbrio todo, a pessoa passar a estar ouvindo vozes, essa coisa toda, e enquanto ciência, colocar isso como uma questão, né, de doença mental, pelo simples fato de não compreender da onde que vem, né, essas vozes que ele tanto ouve, se não há lesão. Agora, a loucura, em muitos casos de suicídio, diz que a pessoa estava prestes a chegar à loucura. A loucura pode levar a pessoa ao suicídio? Certamente, Eduardo, porque se a pessoa encontra em desequilíbrio, muitas vezes ela não consegue compreender nem as atitudes que ela está tomando, né, de onde que advém isso. Então ela, na questão 376 do Livro dos Espíritos, né, Allan Kardec, como codificador disso, ele traz uma resposta dos espíritos da seguinte forma, essa questão. Ele diz que o espírito, ele sofre, né, quando ele chega a cometer o suicídio, é porque ele sofre o constrangimento e a impossibilidade de se expressar livremente. Por isso ele procura na morte um meio de romper com esses laços, né? Pelo fato dele não entender, pelo achar aquela condição muito difícil, ele busca na morte esse meio de romper, porque ele acredita que ele, acabando com a vida dele, né, carnal, não podemos dizer que existe duas vidas, né? Não seria a vida carnal e a vida espiritual, né? Mas acabando com essa existência dele, ele acabaria com todo o sofrimento dele. Mas engana-se, né, quem pensa dessa forma, porque o suicídio, a pessoa sai do sofrimento, mas ela cai no tormento, porque a vida é uma só, né? O que existe são diversas existências. Então, aquilo ali vai continuar, e muitas vezes de uma forma até mais séria, porque ele vai adquirir mais um débito para ele. Agravar a situação. Isso. Então, ele vai ter que se haver com mais essa situação. Então, é complicado as pessoas que procuram. Muitas vezes a gente ouve, né, diferente da loucura, pessoas que se encontram em dificuldades financeiras, em situações de depressão, estresse, né? São várias situações que podem levar a pessoa a chegar a tal ponto, a pensar nessa possibilidade e partir para o ato, né? Acreditando nessa ilusão de que tudo vai acabar ali. A questão da loucura ficando mais esclarecida, vamos entrar na questão da obsessão. Quer dizer, você já até citou aí no começo essas duas possibilidades da loucura, que seria a lesão e o caso também da perturbação que pode vir a se tornar, pelo fato da subjugação, uma loucura. O que é isso, esse negócio chamado obsessão? Bem, Eduardo, obsessão, ele é um ato praticado pelos espíritos inferiores que dominam certas pessoas, exercendo uma pressão mental negativa através da sugestão, da indução, até mesmo da coação. E é um processo que ele pode se repetir continuamente na Terra ou no plano espiritual inferior. E esse processo obsessivo, ele acontece por atração, sintonia, né? Seja por vínculos afetivos doentios, paixões inferiores, ódio, por gosto, né? Em outras palavras, pelas nossas imperfeições morais, ou pelas imperfeições morais do obsediado, né? Ele atrai para ele essa predisposição, né? Através das imperfeições que ele tem, moral, ele atrai esses espíritos inferiores que se aproveitam desse campo aberto, né? Para passar a influenciá-lo de uma certa forma, né? Pelas suas imperfeições e pela invigilância. Os pontos fracos, né? Que exatamente. Isso, isso mesmo. Agora, a questão da obsessão, ela dá a entender de que existem graus, né? Diversas, até você já até começou a falar aí.
existem diferentes tipos, diferentes graduações disso aí. Quais seriam os tipos de obsessão? Bem, Allan Kardec, ele traz que a obsessão, ela pode apresentar 3 tipos, que seria a obsessão simples, que é a eventual ação dos espíritos sobre os encarnados, né, e é comum em quase todas as criaturas. Tem a obsessão por fascinação, que é uma influência sutil, traiçoeira e quase imperceptível, que os espíritos inferiores exercem sobre o indivíduo, né, que permite esse acesso desses estagiários das regiões inferiores em sua mente. E assim, eles vão infiltrando lentamente, realizando um trabalho até de hipnotização mental, né, que acaba tornando difícil o afastamento desse espírito. E no princípio, nessas situações, eles parecem simplesmente assim, atitudes excêntricas, né, fanatismo, singularidade. Mas com o tempo, essa ação magnética, ela se estende até os centros nervosos, passando a agir não apenas no mental, mas como também no físico, né, do obsediado, de forma que a pessoa, ela não dispõe de vontade própria para comandar a sua própria vida, sendo esta a obsessão por subjugação, o estado mais grave, né, dentro das obsessões. Só que quando eu falo assim, parece que as obsessões vêm separadas, né, elas existem independente uma das outras, mas não é assim. O que acontece é que pelo simples fato, né, a pessoa começa sendo obsediada, né, uma obsessão simples, e à medida que essa pessoa vai permitindo, né, que os espíritos vão se infiltrando, isso vai se agravando, né, passando para uma obsessão de fascinação, né, que a pessoa chega a perder completamente a vontade de reagir, ele passa praticamente a hipnotizar essa pessoa, né, a pessoa até chega a não aceitar que ela está obsediada. Se alguém chegar perto dela e falar assim, olha, você está sofrendo influência de alguém, ele chega assim, não estou. Né, ele realmente chega a não acreditar. A não aceitação é um fator, né, que apresenta essa... sintoma da fascinação já. Isso. E em decorrência disso, né, o estado vai complicando mais, porque a obsessão por fascinação, ela já é difícil de afastar o espírito, né, que tá obsediando. Ele pode levar assim, né, expandir, abrir de tal forma o campo mental da pessoa, que ele pode atingir não somente no mental, mas como também no físico. Aí a pessoa perde completamente, né, a vontade. Seriam aqueles casos que a gente vê aí às vezes na rua ou então nos hospitais psiquiátricos, de pessoas com tiques nervosos, esse tipo de coisa, tem a ver esses mecanismos da subjugação? Eu achei até interessante uma reportagem que eu estava ouvindo, porque antigamente, Eduardo, era tratado assim. As pessoas, se ela apresentava qualquer comportamento diferente, né, que fugisse desse considerado normal pela sociedade, ela era tratada como louca, né, então buscavam fazer o tratamento de forma medicamentosa, né, internações hospitalares, se ao menos comprovar essa lesão. Mas se apresentava esses comportamentos, eles achavam assim, é louco, vem, né, origina de algum lugar. Então, eles internavam esses pacientes. Então, muitos eram por subjugação, né? Ele precisava apenas de um tratamento moral, né? E eles internavam e passavam a tratar com medicamentos. Só que não resolvia, porque não era essa a origem, né? Não era uma lesão mental a origem desses comportamentos, e sim influências, né, de espíritos inferiores que muitas vezes buscavam como se diz, acertando dívidas com aquela pessoa que numa vida pretérita ela realizou, foi o algoz deles, né? Esses casos então provavelmente geravam lesões nas pessoas, né? Porque tem um tratamento médico, tratamento de choque, né? Isso, acabava que transformando em loucura física, né? Isso, porque eles ficavam ali envolvidos com tudo aquilo ali, né? Um tratamento, vamos dizer assim, é bem complicado, porque tem eletrochoque, tem medicações, então aquilo lá acabava por lesar completamente aquele aparelho do indivíduo, né? Que seria o aparelho mental. Ele acabava ficando perturbado, né? Então, se ele entrava com uma simples obsessão, né? Uma obsessão por subjugação, que é a que mais se aproxima da loucura real, a loucura propriamente dita, né? Que lesa o organismo,
Então ele acabava chegando a tal ponto, porque ele convivia com aquilo ali, era aquela realidade que ele estava se deparando, além deles invadirem mesmo o corpo com medicações e eletrochoques. Nós estamos conversando com a Eliane e nós vamos dar um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar continuando a nossa conversa sobre obsessão e loucura. E você fica com a gente, é rapidinho. Avesso, confecção em moda feminina. Rua Pitangui, número 30, loja 3, no Divi Modas. Fone 3214-5707. Avenida JK 1207, loja 15, no JK Shopping. Fone 3691-6015. Vendas somente no atacado. Avesso, o seu novo conceito em moda. Cicli Alves é sinônimo de bicicleta. São 50 anos de tradição. Avenida Rio Grande do Sul, 547, no centro. Telefone 222-1599. Lembre-se, bicicleta é com a Cicli Alves. Capitólio 759, no bairro Santo Antônio. Teleentregas 214-3796. Estamos aguardando a sua ligação. Nossos telefones 3222-0001 e 3222-0002. Ligue. Peça principal: para-brisas, borrachas, fechaduras, lentes, lanternas e acessórios para carros e caminhões. Cobrimos qualquer oferta comprovada. Rua Goiás, 1682, no centro. Fone 3221-3300. Peça principal, serviço especializado. Drogaria Prontofar, Avenida Amazonas 524, bairro São José. Fone 3212-2288. Série Única, sua próxima camisa. Camisaria masculina em malhas diferenciadas. Rua Goiás, 2054, no centro. Fone 3222-2277, em Divinópolis. Sintonia, a marca da mulher que investe em elegância, harmonia e atualidade. O tempo todo ligada em você. Avenida Antônio Olímpio de Moraes, 410, no centro. Fone 3222-2004. Estamos retornando com o programa Projeto Futuro. Você vai participando conosco. Os telefones estão à sua disposição. 3222-0001, 3222-0002. Você liga, participa, faz pergunta, concorre a sorteio de um livro espírita e ainda dá sugestões de temas que você queira ouvir no nosso programa. Antes da gente prosseguir no tema de hoje, Obsessão e Loucura, com a Eliane, nós vamos pedir a Cristina que faça a divulgação do livro de hoje. Bom dia, Cristina. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes do Projeto Futuro. A indicação da leitura para essa semana é Correio Fraterno, de Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos. Ele visa estabelecer correspondência entre os dois planos da vida, buscando consolar e instruir por meios de mensagens singelas, como cartas fraternais. Enfoca assuntos tais como fraternidade, inveja, juventude e perdão. Conclui que o intercâmbio entre os encarnados e desencarnados é um trabalho abençoado, possibilitando ao homem renovar-se interiormente através do conhecimento da realidade espiritual. Obrigada, Eduardo. Bom dia, ouvinte. Obrigado você, Cristina. Nós vamos prosseguindo, falando sobre a obsessão. Nós já dissemos aqui a respeito da loucura, da obsessão. Agora, Eliane, a questão da obsessão, existem alguns fatores, que você já tocou assim um pouquinho na questão, mas eu gostaria que você detalhasse um pouquinho mais. O que predispõe a obsessão? Quer dizer, o que dá possibilidade de que esse processo venha a acontecer? Pensamentos e estados emocionais negativos, eles criam zonas doentias em nosso campo mental,
o que facilita essa transmissão de pensamentos, né, alheios, que por serem pensamentos inferiores, né, de teor inferior, ele age em nós como se fosse uma doença, né, instalando-se em decorrência o processo obsessivo. Sabemos que somente existe obsessão porque há endividados, né, criaturas que se procuram através dos tempos para acertar os débitos do passado. E até mesmo esses processos dolorosos de resgate, eles existem somente porque o homem ainda é imperfeito, trazendo em si mesmo uma maior cota de sombras, né, de débitos, a mais pesada bagagem de inferioridade. Então, os pensamentos negativos, né, e a invigilância, né, que são aqueles momentos em que sentimos ódio, revolta, desânimo, ciúme, irritação, que é uma forma que é um canal perfeito para que a pessoa se sintonize com esses espíritos inferiores. Como eu disse anteriormente, se você tem um pensamento negativo, você abre porta para que os espíritos inferiores, muitas vezes aqueles que você lesou, né, vamos dizer assim, atingiu de uma certa forma no passado, eles vêm buscar, né, vamos dizer assim, que você... Exige vingança? Isso. Seria isso? Isso, ele exige que você tem uma dívida com ele exige que você pague por ela. Então ele aproveita esse espaço, esse momento onde você dá abertura para infiltrar ali e passar a te obsediar com diferentes tipos de pensamentos, né? Uhum. Essa questão é interessante. Tem até uma pergunta de um ouvinte aqui que é mais ou menos a mesma coisa que eu já te perguntei. Que se uma pessoa dominada pelo vício do álcool pode estar obsediada, quer dizer, aí nessas questões que você colocou do que predispõe, os vícios estão incluídos aí, não estão? Como o vício do alcoolismo. É até interessante, Eduardo, porque eu vou tocar nesse assunto mais pra frente, porque é uma questão que tem o vampirismo, né? Que é esses vícios, né, como a gula. Eu não vou me adentrar tanto porque eu vou falar sobre ela mais adiante. Esses espíritos inferiores que não conseguiram se desprender ainda dessa necessidade que muitas vezes tinha essa atitude na Terra, né, de beber, de fumar, alguma coisa assim, eles vêm e acabam realizando essa busca, né, obsediando esses espíritos, o que Emmanuel diz, né, no caso do alcoolismo, que esses espíritos inferiores, você permitindo, porque você tem o vício do alcoolismo, né, eles infiltram em você e passam a tomar, fazer uso desse álcool junto com você, né, até mesmo na sua própria boca, o que ele chama as pessoas nesse caso de copo vivo. Porque você passa a ser um objeto pela qual o espírito inferior vai receber os vapores alcoólicos ali, né? Isso, né? Então e nessa ligação, a pessoa retira de você as suas energias, né? E acaba te transmitindo a deles, né? Ele traz toda uma carga negativa que passa para você também. Então há uma troca. Quando o pessoal fala assim, vai dar um golinho pro santo, então tem algum fundo de verdade, né? Não precisa nem de jogar no chão que ele já tá pegando a parte dele, né? É certo. A obsessão pode levar à loucura? Você já até tocou nesse assunto, eu queria que você detalhasse um pouquinho mais. Como que seria isso, Eliane? Bom, ela pode sim levar à loucura, né? No livro dos médiuns, Allan Kardec, ele coloca que a obsessão pode levar a uma espécie de loucura, cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura comum, visto que são tidos por loucos muitos atos que apenas são subjugados e precisaria somente de um tratamento moral, né? Como eu havia colocado anteriormente. Então, se a pessoa começa a apresentar, ela se torna obsediada, né? Ela se permite ser obsediada. E através de uma obsessão simples, que vai se agravando em decorrência da intensidade de interferências que esses espíritos vai realizando na mente, né, do próprio obsediado. Então, ela vai se transformando, vai se agravando, chegando até o ponto, como eu falei anteriormente, né, de atingir não somente o mental, mas como o físico também. Então, essa obsessão por subjugação, né, que Allan Kardec traz, é um tipo de loucura, né, é uma espécie
né, de loucura, porque ele passa a apresentar comportamentos inadequados socialmente. Agora, a questão da loucura, quando se fala em loucura, parece assim uma coisa irreversível, quer dizer, não tem jeito de voltar atrás, quer dizer, ficou louco, acabou. Tem cura para loucura? Como é que é isso? Você trabalha na área de psicologia, né? Se formos pensar por esse lado, né, a questão mesmo da lesão dentro da área da psicologia, não tem cura, né, tem um período de estabilização. Mas para nós, enquanto espíritas, né, que acreditamos em pré-existência, podemos dizer que aquele espírito que traz um corpo lesado, né, o corpo mental dele, de certa forma, danificado por experiências anteriores, por vivências anteriores, nessa existência atual, né, na qual é apresentado a lesão, não existiria cura, mas sim uma forma de amenizar. Porque se a pessoa adota uma boa conduta, passa a ser uma pessoa cristã, que procura trabalhar as suas imperfeições morais, ela pode amenizar, ou seja, aqueles fatores que poderiam desencadear essa loucura, ele poderia não vir de encontro com essa lesão e ele poderia viver de forma mais tranquila, né? E numa vida futura, que chamaríamos de uma outra reencarnação, ele poderia vir, poderia ter, vamos dizer assim, estaria menos sujeito àqueles sintomas anteriores? Isso, ele resgataria aquilo que lesou o organismo, né? E não viriam com essa lesão uma vida, né? Possivelmente uma vida, uma outra reencarnação. Agora, no caso da loucura por obsessão, que é essa que colocamos, que é a subjugação, né? Sim, se a pessoa leva uma vida cristã, busca se reeducar, porque a obsessão, não adianta a gente querer ir lá frequentar reuniões desobsessivas, tomar água fluidificada, receber o passe. Não, a pessoa tem que querer, porque a reunião de desobsessão, ela doutrina aquele espírito que está obsediando, então ela afasta o espírito, né? Porque leva ele a compreender diversos fatores que está levando ele a obsediar o outro. Então ele perdoa muitas vezes e se afasta. Mas se a pessoa não se reeducar, não passar a praticar, né, buscar o bem, procurar acabar com essas imperfeições morais dele, quando ele sair dali, ele pode praticamente atrair um outro espírito com essas imperfeições. Então, a pessoa tem que se reeducar, ela tem que querer mudar, ela tem que buscar essa mudança. Então, a loucura que lesa, a loucura que é a doença mental propriamente dita, né, que tem o corpo, o organismo lesado, aqui nessa existência, não, né? Ela pode amenizar. A doença seria a própria cura dele, né? Isso. Através da doença ele busca se redimir do que ele realizou no passado. Né? Então ele vem nessa existência com essa lesão, né? O que muitas vezes inibe de uma série de fatores, e numa outra existência ele pode praticamente vir sem ela e trabalhar outras imperfeições dele, né? Agora a loucura por obsessão, ela é perfeitamente curável, dependendo do desejo do obsediado, né? O desejo de querer se reeducar e mudar. Como que a gente pode fazer para distinguir uma da outra? A loucura, essa aí que é a lesão, da loucura acontecida pela obsessão ou da própria obsessão em si, né? Distinguir o que é loucura de obsessão dentro da sintomatologia de cada um. Bem, Eduardo, como eu já falei anteriormente, né? Tanto a loucura como a obsessão, ela tem origem naquilo que o sujeito traz inscrito, né, nas matrizes evolutivas, que são a soma dessas existências que ele já teve, que ele já passou, mas só que de formas diferentes, né? O doente mental, ele tem em si um espírito doente, né? Porque ele proporcionou isso para ele, ele plasmou essa situação, porque ele atingiu o corpo mental dele. Então houve, através dessas energias que ele emitia para o corpo mental, ele acabava danificando ele, né? Então, no caso da loucura, né, propriamente dita, ela tem a lesão, ela apresenta a lesão, mas que o espírito trouxe de experiências passadas. Agora, a por obsessão,
né? A obsessão, ela em si, ela é, apesar de trazer um indivíduo imperfeito, né, com diversas imperfeições morais, ela é ela traz um espírito endividado, né, que busca se redimir, né, de muitas coisas, um espírito que se sente culpado, né? Então, por sintonia, ele permite a interferência desses espíritos inferiores, né? Então, para esclarecer melhor, o que diferencia é a lesão ou não, né? Mas tudo advém de uma pré-existência, né? No tanto caso, uma como a outra. Tanto uma como a outra, só que de formas diferentes, porque o sujeito, o indivíduo plasma, né? Ele modela isso, essas questões que ele traz no próprio corpo, né, para que ele possa redimir-se dos seus crimes, dos seus vícios. Então ele modela um organismo defeituoso, né? E na obsessão, ele vem sim, a gente poderia até dizer que ele é um espírito doente, porque ele vem com uma série de imperfeições, com sentimento de culpas, dívidas, né? E isso faz com que ele dê abertura para que as suas vítimas, né, do passado penetrem em busca, né, penetrem no seu corpo mental buscando assim uma cobrança. Eles vêm cobrar da pessoa que deve, né? Então o que diferencia é exatamente isso. Mas todas duas têm como uma origem um espírito que traz as suas existências anteriores. Não, ficou muito claro para a gente então essa diferença. Agora a questão você até tocou aí nesse assunto sobre a terapia que se pode buscar para desobsessão na casa espírita, né? Geralmente são os passes espíritas, a água fluidificada, as reuniões de desobsessão. O passe, a água fluidificada e as reuniões de obsessão em si podem curar a loucura da obsessão? Quer dizer, qualquer pessoa que esteja nessa condição pode chegar à cura através desses recursos? Quer dizer, o recurso cura? Olha, no caso da loucura propriamente dita, né, que eu falei anteriormente, que é a que apresenta uma lesão do organismo, não, né, ela tem que ser tratada com medicamentos, né, a pessoa tem que passar por diversos, até mesmo processos de hospitalização para ajudar, né, a pessoa a se estabilizar, né? Mas o tratamento moral também, né, faz parte desse. Mas além do tratamento, da água fluidificada, tudo isso, ela precisa do tratamento medicamentoso. Agora, no caso da obsessão, a água fluidificada, as reuniões, né, de desobsessão, os passes, eles são auxiliares, né? Eles são ferramentas que vão auxiliar nesse processo. É o que chamamos de recursos alternativos. Mas para que isso aconteça, é necessário, como eu já falei anteriormente, que o espírito queira mudar. Ele precisa se reeducar, né? Porque isso é vamos dizer assim, é uma autocura. É necessário uma autocura. Em ambos os casos, né, até mesmo no do que há a lesão, o espírito precisa querer mudar. Ele precisa se reeducar, passar a agir mais em função de buscar se melhorar, né? Acabando com essas imperfeições morais que ele tem. Então, o passe espírita, a água e as reuniões, elas auxiliam, mas elas não curam. Inclusive, nesses casos de obsessão, dependendo do caso, é recomendável também um tratamento com um profissional dessa área da psicologia. Porque às vezes as pessoas até procuram a casa espírita achando assim que só a casa espírita resolva o problema. E na verdade, como você falou aí agora, se a pessoa não tiver um interesse, né, se não partir da própria busca da pessoa, dessa autocura, desse processo de autodesobsessão, não vai, quer dizer, aquele recurso alternativo pode não surtir o efeito, porque ele é um auxiliar. E a presença, por exemplo, num consultório psicológico ajudaria nesse processo? Bastante, porque aquele sujeito passaria a compreender melhor as suas atitudes, né, de onde poderão estar advindo. Porque as nossas atitudes, muitas vezes, advêm de situações atuais, né? Vamos supor, se você trabalha num lugar onde te estressa, né? Isso é uma situação que pode te levar a uma série de coisas, até mesmo a loucura, né? Então ela auxilia, porque ela pode estar ajudando, porque ela ajuda o paciente a compreender melhor a sua situação,
né? Ele passa a compreender, passa a sentir a necessidade de mudar e entender que as coisas não vão mudar por si, né? Ele precisa mudá-las, né? Até achei interessante o que eu ouvi ontem. Ele fala assim que existem várias práticas alternativas, mas é necessário a alteração, né? Então não adianta você apresentar diversas formas de mudar aquela situação se eu não me mudo. Então eu preciso compreender por que é necessário mudar. Então, aí no caso desse tratamento, se for procurar um profissional, aí no caso deveria ser um profissional espírita para entender esse processo obsessivo também, ou não? Olha, seria interessante, né? Seria até melhor que fosse, né? Porque ele poderia estar conciliando as duas coisas, né? Ele saber da necessidade espiritual dele, né? E da necessidade que ele traz agora, que é de compreender as causas que estão levando ele a isso, né? Agora, se não for, também é possível fazer o trabalho no sentido de que ele compreenda a sua situação atual, né? A necessidade dele se responsabilizar por suas atitudes. Tem duas perguntas aqui que são semelhantes. Uma é a que a gente já tinha formulado, que seria se há um meio eficaz para evitar a obsessão. E um ouvinte pergunta o que a pessoa deve fazer para se livrar da obsessão. Então uma é se livrar, outra é evitar, mas tudo está querendo sair fora da obsessão. Eduardo, eu acho que através da boa conduta, né, você manter, eu já até toquei nesse assunto, você manter uma vida cristã, né, dentro das leis morais, mas não é só conhecer as leis, é praticá-las mesmo, né, buscar o caminho do bem. Então é dessa forma que você evita a obsessão, né, vigiando mesmo os seus pensamentos, porque quando você se passa por sentimentos de ódio, de rancor por pessoas, você está abrindo espaço, né? Então a gente tem que aprender a perdoar, né? A compreender que a nossa vida não é só aqui, né? Que a nossa vida continua. Então que a gente tem que aprender com essas situações, com essas dificuldades que vão aparecendo, né? Em decorrência, porque a gente vive num mundo onde encontramos diversos espíritos, né? Somos diversas pessoas onde encontram-se em situações diferentes. Então é saber aproveitar das situações para aprender com elas, as dificuldades para aprender com elas, levando uma boa de forma assim, né? Procurando se vigiar mais, os seus pensamentos. Jesus mesmo dizia, né? Orai e vigiai. Então manter-se em oração, esse pensamento positivo mesmo, que ajuda nesse processo, né? Tanto prevenir a obsessão, né? Como se livrar dela. Você tanto pode prevenir através da boa conduta, como livrar-se delas. Conhecimento também, né? E o conhecimento está sempre mudando, acabando com essas imperfeições. Então, o conhecimento e o amor, né? Eles constituem a força da sabedoria que liberta a criatura, né? São as asas da evolução. Esse perdão que você falou aí para com as pessoas, inclusive para si mesmo, né? Na sua própria compreensão, porque você falou aí do sentimento de culpa, que é muitas vezes o ponto-chave de ligação com esses algozes, né? Isso. Antigas vítimas que se tornam algozes. Então isso aí, o perdão para conseguir compreender melhor, eu creio que deve ajudar, né? Se compreender nos seus erros, nas suas dificuldades, né? O auto-perdão é importante, porque como que eu vou perdoar o outro se eu não me perdoo? Né? Então é o auto-perdão e consequentemente perdoar o outro. Uma pessoa pergunta aqui, nós fizemos até a pergunta semelhante, nós perguntamos se a loucura pode levar a pessoa ao suicídio. A obsessão também pode? Pode, desde que ela não busque ajuda. Se ela não quiser mudar, se ela não buscar uma ajuda com pessoas que têm o conhecimento, né, através do conhecimento mesmo da doutrina, ela pode levar-se à loucura, porque ele passa a não entender. Ele, muitas vezes, se for uma pessoa que está ouvindo vozes, né, ou que está vendo coisas, né, o que a gente chamaria de alucinações, está tendo alucinações, então eles vão passar a infiltrar, a colocar ideias na cabeça dessa pessoa, né, na mente, infiltrando na mente dessa pessoa, e chegar a ponto tal que ele poderia falar assim: olha, eu não dou conta mais dessa situação, né, eu, sinceramente, eu
eu tenho que fugir dela. Então ele tenta evadir através do suicídio, né? Ele busca uma ajuda através do suicídio pela própria falta de conhecimento, né? Assim, eu estou ficando doido, né, de estar ouvindo essas vozes. Então a obsessão, ela pode ir aos poucos induzindo a pessoa a isso, porque a pessoa permite, não porque os espíritos querem e isso acontece, não. Mas é por própria negligência da pessoa. A pessoa permite que os espíritos façam isso. Uhum. O que é, para a gente finalizar, vendo essa questão da obsessão e da loucura, o que é a desobsessão? Quer dizer, esse processo de sair do processo, porque muitas pessoas se dão conta do processo depois de já estar numa fase mais avançada. E aí, como que seria esse processo de desobsessão? Como você já falou, obsessão é o tratamento, né, das obsessões, orientado pela doutrina espírita. É um ser humano, né, no trabalho de desobsessão, é um ser humano que se desvincula desse passado sombrio e vence a si mesmo. Acaba com os vícios, com os defeitos, né, que cultivamos durante as nossas existências. Então, André Luiz, ele vem dar um conceito de obsessão, que ele fala o seguinte, de desobsessão, que é um remédio moral específico, arejando os caminhos mentais em que nos cabe agir, imunizando-nos contra os perigos da alienação e estabelecendo vantagens ocultas em nós, para nós e em torno de nós, numa extensão que por enquanto não somos capazes de calcular, né? E através dela desaparecem até doenças fantasmas, né? Além de obtermos, com o seu apoio espiritual, os mais amplos horizontes no entendimento da vida, né? E com isso a gente vai adquirindo recursos morais para agir diante do próximo com desapego e compreensão. Então esse processo de desobsessão, primeiro tem que partir da autodesobsessão, né? A pessoa tem que querer se livrar disso, né? Levando uma boa conduta e se vigiando sempre. Quer dizer, a gente está sempre nesse processo. Toda vez que a gente está com alguma imperfeição, nós estamos atraindo espíritos inferiores para a nossa companhia, né? Qualquer vício, qualquer dificuldade que a gente tem. Quer dizer, perfeito também a gente não é. Então, o nosso processo desobsessivo, até tem uma fala de André Luiz fala isso, que a gente deve estar sempre avaliando o nosso processo desobsessivo, porque obsediados todos somos, em maior ou menor instância, né? É verdade. E isso aí é importante. A gente agradece muito a sua colaboração aqui para ajudar a entender esse processo. Os ouvintes, creio, estão muito satisfeitos com a sua colaboração de hoje e que mais vezes a gente possa ter esses contatos. Agradeço a oportunidade. Nós vamos terminar nosso programa agradecendo a sua presença, querido ouvinte, e dizendo quem foi o ouvinte de hoje que ganhou o livro. Foi o Derek Rossi, lá do bairro Santa Rosa. Derek, você pode pegar o seu livro lá na Banca do Livro Espírita a partir de segunda-feira, portando o documento de identidade. A gente agradece a todos a participação, a Jesus, nosso maior incentivo para estar nesse trabalho, e a Deus que nos permitiu tudo isso. A todos vocês, muita paz.